como nós já debatemos nesta edição do Jornal Jovem Pan, senadores da oposição querem impor um mandato com limite de tempo para os ministros de tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o autor de uma dessas propostas de emenda à Constituição, que é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Estamos aqui nós para falar também daquilo que eu vi vocês falando aí da autonomia do Banco Central também, né? Que é a lei de minha autoria, que a gente acaba também no olho do furacão. Boa noite. Vamos começar por isso, então, senador, já que o senhor já levantou essa questão para a gente, porque esses embates entre governo e Banco Central têm tomado conta, né, do noticiário nos últimos dias. O próprio governo já sinalizou com uma possibilidade de revisar essa autonomia do Banco Central. Ou seja, isso pode ser que ainda esteja no radar do governo. Há alguma chance, então, de isso ser revisto, senador? Nenhuma, Lívia. Não tem a mínima chance de rever essa lei. Isso foi um avanço para o Brasil. Se discutia isso no Senado há 30 e poucos anos, e a gente conseguiu aprovar em 2 anos e meio, e não há o menor clima para isso. O PT tem que entender, e principalmente o Lula, que a lei veio para ficar. Foi dado um nó no que ele pensava. Já tem o BNDES, tem a Petrobras e queria ter o Banco Central, e não vai ter. Ele vai ter que esperar 2 anos. Vai ter que arrumar outro bode expiatório. Ele quer pegar o Roberto Campos para bode expiatório para explicar por que ele não deu a picanha, por que ele não isentou o imposto de renda, por que não aumentou o salário mínimo. Não tem o menor clima para isso. Então vamos falar um pouquinho dessa PEC, senador, que é de autoria do senhor, inclusive, que pode voltar à discussão no Congresso Nacional agora, né? A gente trouxe no começo da edição a informação sobre essa PEC que, se não me engano, o senhor apresentou em 2019 a primeira vez, né? Justamente propondo essa limitação no mandato de ministros do STF. 8 anos sem possibilidade de recondução. Queria que o senhor trouxesse mais detalhes a respeito dessa proposta de emenda à Constituição e por que o senhor defende que esse mandato seja limitado. Foi em 2019, portanto não é revanchismo, não tem nada a ver com as condições atuais, tinha a ver para prever que não acontecesse o que está acontecendo, porque a gente quer limitar esse mandato, não é revanchismo, porque não vale para os ministros que aí estão, porque hoje alguns dos ministros, por se aposentar aos 75 anos, se julgam semideuses. Para eles, o Supremo é o Olimpo. E a gente quer mostrar com a fixação do mandato de que esse pessoal não é semideus. 8 anos é um tempo bom, razoável, que pode ser discutido durante a tramitação da PEC. O que a gente quis dar foi celeridade no processo. Por exemplo, estabelecer que o presidente da República tem até 30 dias para enviar o nome assim que vagar o cargo, a vaga lá. Porque o exemplo do André Mendonça ficou ruim para todos nós. Meses foram gastos e o Supremo funcionou com um ministro a menos, que são só 11. O Senado teria, então, 120 dias para aprovar, enviar de volta para o presidente, que teria 10 dias para sancionar, ou seja, celeridade, não pode ter vácuo nisso. 8 anos de mandato, sem chance de recondução, mas, como eu disse, pode ser discutida, porque 8 anos é o mandato de um senador. O que a gente quer é que o ministro, ao assumir, saiba que 8 anos ele vai ter que sair, vai ter que andar na rua normal, vai ter que pegar avião normal. Aí sim ele vai pensar 2 vezes e não repetir o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Agora, em 2019, né, senadora, a gente tinha uma realidade diferente, um Congresso diferente, um governo diferente. O senhor até citou a questão do revanchismo, porque no discurso de posse da reeleição de Rodrigo Pacheco, ele realmente sinalizou que vai dar voz para essas propostas que envolvem o Supremo Tribunal Federal, mas ele realmente fez um pedido para que essas discussões não venham à tona por nenhum tipo de revanchismo diante dessas críticas em relação aos avanços do Judiciário na competência do Poder Legislativo. O senhor disse que não é o caso, porque essa pauta foi apresentada em 2019, mas a verdade é que no Senado há uma ampla base do governo. O senhor acredita que vai ter força para fazer essa PEC avançar? O senhor já tem trabalhado nessas articulações? Nós estamos fazendo uso e aproveitando e acreditando nesse 1/3 que agora se apresenta, menos 5 senadores que foram reeleitos.
A eleição deu ao Marinho 32 votos, eu creio que hoje nós teríamos aí um número mínimo de 30 mil senadores, ou 30 mil, olha só, 30 senadores que querem isso, 30 mil já pensou, 30 senadores que querem isso, então já é um bom começo. Olha só, Lívia, mesmo que nós não consigamos, e eu fazer tudo para que a gente consiga, a autonomia também não iria conseguir, e a gente acabou conseguindo. A gente vai trazer à luz, a população brasileira quer essa discussão, a gente é cobrado diariamente, tanto na rede social como na rua, trazer para a baila, para o centro, para o Senado, para mostrar à população que o Supremo não é tão Supremo assim, que há uma instituição que pode fazer algo em relação ao Supremo. Se eles estão lá, são por leis criadas e paridas no Legislativo, e não como eles estão legislando agora. Então, acho que a discussão já é um avanço, e lógico que nós vamos fazer tudo para conseguir. Hoje a oposição não tem número para aprovar, mas tem número para prejudicar. Tem número para barrar. Então, acho que isso é um mote para a gente começar a discutir. Vale a pena discutir isso aí. Inclusive, senador, eu li algumas reportagens, algumas informações que foram ventiladas nos últimos dias, que o senhor já teria um apoio declarado de Hamilton Mourão e também Sérgio Moro. Existe realmente esse tipo de movimentação? O senhor chegou a conversar com eles a respeito disso? Movimentação ainda não, tudo foi eleição, foi comissão, vem carnaval e após carnaval, mas com certeza há um sinal sim do Moro, um sinal do Mourão, um sinal desse pessoal que chegou agora, essa turma que chegou agora quer trazer o que está na rua, o que está no seio da população brasileira, que é exatamente essa discussão. Para você ter uma ideia, a nossa CPI das ONGs, que caducou e a gente já reapresentou, já conseguimos 34 assinaturas, são precisos 27, então quer dizer, há algo de novo no Senado, se não para aprovar o que quer, pelo menos para negociar e para também barrar muita coisa. Vai ter muita conversa. No Brasil, né, só começa tudo depois do carnaval, não tem jeito, e nós não somos diferentes disso. Agora, justamente agora em 2023, senador, há uma força-tarefa do governo com um aceno positivo dos presidentes da Câmara e do Senado para avançar na reforma tributária e na definição de uma nova âncora fiscal. Esse é o objetivo do governo agora para 2023. Com base nisso, o senhor acredita que essa PEC deve avançar ainda em 2023? Se sim, quanto tempo levaria para que essas discussões conseguissem chegar a um denominador comum? Ainda em 2023 é possível, na sua opinião? É difícil, porque todo mundo concorda, é unanimidade que a reforma tributária é a prioridade, mas é uma prioridade que até agora o governo não disse qual a reforma que ele quer. Né? Está tramitando os outros projetos lá, o governo tem que dizer o que ele quer. Todos nós concordamos que a reforma tributária tem que vir e é prioridade. Só que a reforma tributária é muito difícil de ser votada. Por quê? Porque ela é umbilical. Vou te dar um exemplo meu. Republicano como sou, quero o bem do Brasil. Mas se a reforma prejudicar a Zona Franca de Manaus, lá vou eu prejudicar, votar contra a reforma. Então ela é umbilical, assim como eu na região amazônica, outros vão olhar para o seu estado. Agora tem que vir, mas o governo tem que dizer o que quer. O presidente Lula fica perdendo todo o tempo do mundo e atacar o Roberto Campos. Fica falando essas bobagens e influência no mercado. Então, tem que vir, enquanto não vem, a gente vai avançar nessa discussão. E nada impede, Lívia, que uma coisa ande paralela com a outra. Afinal de contas, a gente lida com muitos assuntos ao mesmo tempo. Respondendo a sua pergunta, é muito difícil aprovar essa PEC. Não é impossível, é muito difícil, mas aí trazendo o assunto à baila e para o Senado já é um tremendo avanço. E é nesse avanço que a gente quer discutir, com a vinda dessas novas senadoras. E para você que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que conversa neste momento com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a respeito de vários assuntos latentes no Congresso Nacional, com destaque para a PEC apresentada por ele, de autoria dele, que tenta limitar o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal em 8 anos. Agora, senador, para a gente fechar essa conversa de hoje, há alguma sinalização de discussão no Congresso agora para 2023 ou para o ano que vem em relação de mudanças na lei do impeachment? Porque eu me lembro que no ano passado foi criada uma comissão de juristas que foi coordenada justamente pelo ministro Ricardo Lewandowski para propor uma lei com mudanças a essa lei do impeachment, né? Um projeto de mudanças a essa lei do impeachment. Houve algum avanço? Esse anteprojeto já foi apresentado? Deve ser discutido nos próximos meses?
Depois da gente cobrar muito, eu sou um dos que cobram muito, foi entregue a Rodrigo Pacheco. Foi presidido pelo Lewandowski e a relatoria de uma secretária do ministro Lewandowski. É uma imoralidade o que foi proposto. O que está nesse anteprojeto, é um anteprojeto, e nós aqui vamos apresentar esse projeto, é uma imoralidade. Simplesmente eles querem blinda de vez o ministro do Supremo, que fica impossível de ser empichado. Então a gente já, aí sim, há um movimento de alguns senadores para não permitir que isso seja votado, porque da forma que apresentaram, que se apresentou para nós, eu considero imoral. Pensar que o Senado da República é a casa da mãe Joana. É pensar que eles podem, esses juristas de alto nível, podem simplesmente mandar um anteprojeto e a gente obedecer. 1000 dificuldades para se empichar o ministro. É isenção total de ministro, que não pode ser punido de forma nenhuma. Nem quando ele demorar 5, 8, 10 anos com o processo lá. Ele não pode ser punido mais por isso. É só o exemplo que eu te dou. Aí sim, a discussão vai ser muito, muito acirrada. Eu estou achando que o Rodrigo Pacheco não vai colocar isso em votação, porque é uma aberração, é um assinte a nós, a nossa prerrogativa, a nossa autoridade. É uma coisa tão absurda que quando se apresentou, o experiente a mim, eu e mais os dois, fomos mesmo, no bom termo, para cima do Rodrigo. Porque votar isso, sabe, seria uma imoralidade e desfazer todo o nosso trabalho, toda a nossa carreira. Eu sou um combatente disso. Eu considero, te digo mesmo, sem medo nenhum de ser mal interpretado. O que o Lewandowski e sua comissão apresentou é uma imoralidade. Blinda de vez os ministros do Supremo, que jamais serão empichados. E pela lei atual, que é de 1951, eu creio, eles podem, todos, sem exceção, já são enquadrados na lei atual, já poderiam ser empichados. Daí, eles querem ficar livres disso tudo, e nós não podemos permitir. A população nos colocou ali para fazer o nosso papel. O nosso papel não é obedecer ao Supremo. E nós aqui da Jovem Pan News ficaremos de olho em todas essas discussões com toda certeza. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, queria lhe agradecer pela entrevista de hoje. Uma ótima semana e uma ótima noite. Para todos nós. Boa noite a todos. Paz de Cristo sempre.